Congresso de Música Criativa, Improvisação e Inovação, ligado ao Festival Savassi Jazz Festival. Então, é um prazer estar com vocês aqui. E cada participante terá 15 minutos, né, para expor o seu tema. Vou falar um pouco sobre cada participante, um pouco que eu tenho aqui do currículo de cada um, e fiz um resumo, porque eu tenho alguns aqui que foram extensos e vai prolongar muito. A gente vai começar com o Rafael Rocha Pansica, né? Rafael é doutor, e uma coisa que eu queria saber, tanto o doutorado como o mestrado é em antropologia, né? O doutorado em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, em 2016, e o mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, correto? Correto. Isso, e graduação em Ciências Sociais, né? Então, são diversas áreas que você andou. E, no momento, você está cursando o mestrado em Performance Musical na Escola de Música da UFMG, né? O Rafael tem experiência na área de música e de antropologia, com ênfase em música brasileira, música popular instrumental, etnologia indígena e teoria antropológica. Então, o Diogo Souza Vilas Monzo, prazer em conhecer, Diogo. Diogo é doutorando em música pela Unirio, né? É mestre em música pela Universidade Federal de Brasília, com o tema Improvisação Musical e um Improvisador, a música sem fronteiras, de Luiz Essa. E graduado em piano erudito pelo Centro Universitário Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro. Né? Gravou os CDs Meu Samba Parece Com Que, 2015, Diogo Monzo Filho do Brasil, 2018, qualquer coisa você me corrige, tá, Diogo? Luiz Essa, não tinha a data aqui do CD, mas eu sei que tem esse CD também. E 2000, também o... Hã? 2017. 2017, obrigado. E também o livro e CD Hinos Tradicionais sobre uma Nova Concepção, que também não tinha o ano. Né? Então é isso. E participou em vários, toca em vários lugares, tanto no Brasil, como na Hungria, Itália, Portugal, né? Já viajou por vários lugares do mundo, tem uma extensa programação de performance, né? Em vários lugares do mundo. Depois vem o Rafael Gonçalves. Rafael Gonçalves é doutorando em música pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Realizou também um período de sanduíche em 2019 2020, em Nova York. Trabalhou como professor substituto do Departamento de Música da Universidade Federal de Juiz de Fora e é mestre em Artes, Culturas e Linguagens pela Universidade Federal de Juiz de Fora 2017. Bacharel em Música pela Universidade também de Juiz de Fora 2018 e em Direito em 2011. Né, Rafael? É formado em violão e arranjo pela Bituca, violão 2011 e arranjo em 2013. Pela Universidade Popular em Barbacena, Bituca. Fez intercâmbio de estudos por um ano na Universidade de Évora, em Portugal. Desenvolve pesquisa em improvisação e música popular, participando de eventos acadêmicos em diversas cidades e publicando trabalhos. Lançou também em 2015 seu CD Entre Amigos. Né? E foi premiado também pelo Jovem Instrumentista em 2009 e 2010 também, Rafael? Porque eu não... Só 2009, não, né? 2009, isso. Isso aí, obrigado. Então é isso. Alexandre Amaral Andrés, Campos Amaral Andrés, cantor, violonista, flautista, compositor e arranjador. Estava doutorando em performance na Universidade Federal de Minas Gerais, na Escola de Música da UFMG, né? Iniciou em 2017. Possui o título de mestre em performance também pela UFMG, pela Escola de Música, em 2014. Estudou flauta com Arthur Andrés, tendo se graduado como bacharel em flauta na classe do professor Maurício Freire, em 2012. Durante seu mestrado, foi orientando do professor Fausto Borém, além de estudar engenharia de som e produção musical com o professor Mauro Rodrigues no estúdio de gravação e performance da flauta e estúdio de gravação e performance da flauta com o professor Maurício Freire. Atualmente estuda engenharia de som e produção musical com o professor César Santos. Estudou canto com a professora Neide Ziviani e harmonia e violão com o professor Fábio Ador.
né? Foi vencedor por 2 vezes do Prêmio BDMG Instrumental, 2009 e 2015, e gravou 4 CDs, o Água Luz, 2009, Macaxeira Fields, 2012, Olhe Bem as Montanhas, em 2013. Né? E tem mais um, qual que é mesmo aqui? O Macieiras, é isso? Correto. Então é isso, gente. Então eu vou abrir agora, vamos iniciar com o Rafael Pancica, você tem 15 minutos, né? São 10h14. Rafael, a palavra está na sua mão. Prazer. Obrigado, Clarinho, pela apresentação. Eu queria começar aqui agradecendo o convite que me foi feito pelo Mauro Rodrigues, né? E extensivo ao Cliff Corman. Para mim é uma honra estar nessa mesa aqui, participando com vocês, dividindo essa reflexão com o Diogo, com o Rafa Gonçalves, com o Alexandre, que são craques, assim, pesquisadores de músicos incríveis. Então, para mim é uma honra e também uma responsabilidade, assim, porque talvez eu seja conforme o Kleber escreveu aí na biografia, né, a biografia Lattes da gente, eu sou o músico mais recente, né? Comecei a minha carreira em 2016 com aquele prêmio do BDMG Instrumental, né? Então é isso, assim. O nosso tema hoje, música criativa, improvisação, inovação, eu vou tratar ele a partir da minha pesquisa em andamento, né? Minha pesquisa de mestrado em andamento lá na UFMG, sob a orientação do professor Mauro Rodrigues, né? É a partir do que eu estou pesquisando que eu vou abordar esse tema. E quando eu conversei com o Maurinho, e aí, Maurinho, o que é que eu falo lá? O que é que você acha que é interessante eu abordar nessa fala? Ele me fez uma sugestão que ficou na minha cabeça, eu achei bem interessante. Assim. Ele falou para eu falar um pouquinho sobre esse aspecto, digamos assim, animista da música do Hermeto Pascoal. A minha pesquisa é sobre a música do Hermeto Pascoal. Né? E ele fez essa citação, assim, ele fez a sugestão, na verdade, né, que eu tratasse desse tema da criatividade, da improvisação, a partir dessa perspectiva animista, né? O que quer dizer isso exatamente? Assim, todos nós aqui conhecemos um pouco da biografia do Hermeto, da pessoa, né? Do artista que ele é. Ele, na infância, ele era um menino que tocava com uns bichos, né? Com os porcos, ia para o rio e tocava flauta com os passarinhos e tal. Quando ele se tornou um artista mais conhecido, tem aquela história famosa dele levando uns porquinhos para gravar no disco do Ayrton Moreira. Não, acho que é o disco dele mesmo, né? Ele gravava com porcos, né? E vocês devem conhecer esse livro aqui também. Estou citando alguns exemplos. Esse livro aqui é o Calendário do Som, que é uma obra de partituras. Ele compôs uma por ano, uma por dia durante um ano. E aqui são 366 partituras, né? E ele disse que a motivação dele foi uma intuição, assim, uma voz que veio falar com ele, assim, que ele deveria, por devoção, não por obrigação, que ele deveria compor uma música por dia para homenagear todos os habitantes da Terra. Então, por animismo, eu quero me referir a isso, assim, a esse caráter mais encantado e místico que ultrapassa a obra e a arte do Hermeto Pascoal, que é um dado importante também da sua biografia, né? Então, para falar um pouquinho do Hermeto e desse caráter animista, eu vou trazer aqui um conceito, por assim dizer, de um outro artista brasileiro, bacana pra caramba, que é o Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa, numa entrevista que eu vou até escrever aqui para vocês, colocar no chat para quem quiser depois acessar. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui.
Ele tem uma entrevista famosa com um alemão, crítico literário, chamado Lorenz Gunter. E é uma entrevista de, acho que de 65 e tal, em que ele fala sobre o homem do sertão. O homem do sertão. Esse é o conceito que eu quero trazer para vocês a partir dessa entrevista do Guimarães Rosa. Eu acho que esse conceito do Guimarães Rosa descreve muito bem o Hermeto e nos ajuda a entender os seus processos criativos, né? A maneira muito visceral com que o Hermeto cria, improvisa, inova, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Me digam, por favor, se vocês estão vendo esse texto aqui. Rolou para vocês? Estão vendo, né? Bacana. Eu acabei dando um nome... Gente, eu espero que não seja muita viagem o que eu vou propor aqui para a gente discutir, juntar o Guimarães Rosa com o Hermeto. Espero que dê pé, assim, né? Então, eu propus um nome assim, para a apresentação, que é O Homem do Sertão e a Música Universal. Eu estou atrás dessa coisa do Homem do Sertão, tá? Entender um pouco mais isso. No primeiro parágrafo do Grande Sertão Veredas, o Guimarães Rosa fala um pouquinho sobre o que ele entende como sertão, como esse espaço místico, né? Eu queria destacar para vocês que me acompanham aqui, isso aqui, ó. O lugar sertão se divulga. É onde os pastos carecem de fechos, onde uma pessoa pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, e onde o criminoso vive seu Cristo Jesus arredado de arroxo de autoridade. Aí ele segue um pouquinho mais para frente nesse mesmo parágrafo. Os gerais correm em volta. Esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um que quer a prova. O senhor sabe, pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. Então, eu queria destacar aqui dessa citação que eu trago do primeiro parágrafo do Grande Sertão, essa imagem do campo, né? Do sertão ser um campo aberto, sem fecho, um lugar onde a gente caminha com uma certa liberdade, assim, ele é um espaço aberto, né? Isso aqui é importante. Tem uma segunda citação, que isso aqui tem mais a ver com aquilo que eu estava falando no começo, sobre o animismo que marca o Hermeto, né? Ele diz agora na entrevista, essa entrevista que eu coloquei aí para vocês, depois eu vou compartilhar o link com vocês no chat, mas ele diz na entrevista, logo no começo, ele diz o seguinte: nós, o Guimarães Rosa falando, nós, homens do sertão, somos fabulistas por natureza. Desde pequenos estamos constantemente escutando narrativas multicoloridas dos velhos, os contos e lendas, e nos criamos em um mundo que às vezes pode se assemelhar a uma lenda cruel. Um pouquinho mais para frente ele diz o seguinte: em sua essência, o sertão era e continua sendo uma lenda. Isso aqui também é interessante. E o terceiro ponto que eu já vou voltar aqui e falar com vocês sem esse texto aqui, mas o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção nessa mesma entrevista, mas para o final, o Guimarães Rosa faz a seguinte caracterização desse homem do sertão, dessa gente do sertão. Abre aspas. A gente do sertão, os homens dos meus livros, vivem sem consciência do pecado original. Isso é legal. Em sua inocência, eles cometem todo tipo de crimes, entre aspas, mas que para eles não são crimes. No sertão, cada homem pode se encontrar ou se perder. As duas coisas são possíveis. Como critério, esse homem do sertão tem apenas sua inteligência e sua capacidade de adivinhar. Tá bom. Eu vou voltar depois a esses trechos aqui, mas ele serve para introduzir essa ideia, esse conceito
central na apresentação, que é do homem do sertão e do sertão, enquanto paisagem mística, né? Eu acho que isso serve para descrever a pessoa e a personalidade do Hermeto de uma maneira muito eficaz, muito profunda, né? O Hermeto, o processo criativo dele, eu vou passar a fazer aqui uma analogia, né? Ele se dá nesse sertão místico, assim, nesse campo aberto e heterogêneo que compõe esse sertão, né? E é um campo aberto e místico, assim, onde, digamos assim, o físico e o metafísico, o visível e o invisível, eles não se distinguem, ou melhor, eles se distinguem, mas eles ocupam o mesmo plano, o mesmo campo, o mesmo campo existencial. Esse cara místico, que é o Hermeto, que faz som com pássaros, que toca com porcos e que tem na intuição uma chave, um mecanismo central da sua obra criativa, né, que ouve mensagens sobrenaturais para escrever um livro, por exemplo, né? Esse plano que o Hermeto ocupa é um plano aberto, heterogêneo, em que essas coisas, o visível e o invisível, o natural e o sobrenatural, sabe, o físico e o metafísico, eles se justapõem, eles não compõem planos separados. Nesse campo que você passeia, você passa do físico ao metafísico, entendeu? Você passa do visível ao invisível. Isso tudo faz parte do universo criativo dele. Eu queria chamar a atenção até esse ponto que essas coisas têm a mesma, eu vou usar aqui um termo difícil, mas eles têm o mesmo estatuto ontológico. Assim, eles são igualmente reais e verdadeiros e importantes na obra dele. Tudo tem o poder de afetar o Hermeto Pascoal, né? As inspirações vão dos compositores vivos e mortos, às cores, ao dia, ao céu. Ele tem, eu vou voltar a compartilhar com vocês uma frase que é muito lapidada, né? Nesse livro que eu mostrei para vocês, Calendário do Som, logo na introdução, Desculpa, Rafael, 5 minutos, tá? Porque eu esqueci de falar que eu ia avisar, faltando 5 minutos. Tá faltando 5 minutos. tá, 4? beleza. Obrigado. Já estou terminando aqui. Nesse livro, ele começa assim, ó. Ele elenca, é um livro de partituras que vem com comentários nessas partituras e desenhos. As partituras todas são o facsímile delas, né? Eu posso mostrar para vocês aqui, se estiverem vendo. Isso aqui, ó, é tudo digitado por ele aqui, né? Então ele fala o seguinte, logo no começo, ó, sobre as suas inspirações. Em cada página tem um comentário ou frase, sempre lembrando de pessoas amigas, compositores, parentes, cantores, músicos, cores, objeto, água, vento, fumaça, fogo, céu, lua, barco, etc. Né? É só para vocês terem uma ideia, esse campo criativo dele é formado por uma multiplicidade de coisas heterogêneas que são postas no mesmo plano, né? Eu acho isso interessante. E, por fim, no final daquela citação que eu fiz do Guimarães Rosa, ele fala alguma coisa sobre o sertão ser um lugar onde não se conhece o pecado original, né? Isso quer dizer ali que o pecado e culpa são conceitos que não têm muita, digamos, não tem muita eficácia, não tem muito rendimento, né? É um lugar que, a priori, nada é proibido de ser feito. Assim. Quando as pessoas... Esse é um tema que eu precisaria de um pouco mais de tempo para falar, então eu vou passar um pouquinho adiante para poder concluir a minha fala. Então, o que eu queria dizer com tudo isso, assim, de forma resumida,
imaginar a figura do Hermeto Pascoal, esse homem do sertão, que divide, que não separa as coisas, né? Ele é um artista que habita um campo aberto e heterogêneo, onde todas as diferenças se implicam, né? O ruído ao sonoro, né? Do sujo, a nota suja, a nota limpa, do físico ao metafísico. A história que ele conta, né, é um ponto, né? A história que ele conta nas suas obras, as músicas que ele faz, está na ordem da lenda, assim, não é uma coisa racional, não é uma coisa... E eu queria chamar esse campo aberto de música universal, né? Então, o processo criativo dele, nesse campo aberto, onde ele passeia, é um processo de exploração dessas diferenças, dessas heterogeneidades, dessas informações todas, do ruído ao sonoro, do físico ao metafísico, né? E ele faz isso sem pensar, quer dizer, esse caminhar nômade que ele faz nesse campo criativo não é um caminhar que se dê orientado por alguma gramática musical. É alguma coisa que ele faz a partir da sua intuição. Os caminhos que levam ele a seguir um ponto ou outro, a chegar numa composição ou outra, são caminhos intuitivos, né? Então, para fechar, eu achei que achei que tivesse mais tempo aqui no ensaio. 15 ficou pouco, mas eu vou terminar e passar, né? O negócio é assim, o tema está dado e cada um tem 15 minutos de cordas para improvisar, né? Então eu vou passar para o próximo aqui. Eu queria dizer assim que no meu projeto de pesquisa, eu estou tomando essa metáfora desses campos abertos, desse sertão inexplorado, que você vai caminhando, explorando as coisas via intuição, não via regra. Por exemplo, quintas paralelas, pode? Pode. Se ficar bacana, pode. Uma nona bemol ali num voice de um acorde de sétima maior, pode? Pode. Assim, tudo pode, assim, nada é proibido a priori, né? Para o Hermeto. Isso traz consigo uma força criativa muito potente, né? E é esse campo, eu estou tentando me deixar afetar por isso, para poder produzir meus arranjos de violão solo das músicas do Hermeto. São mais arranjos do que transcrições, né? Porque a partir dessa descrição mística que eu tentei fazer aqui rapidamente, que é dessa descrição desse sertão criativo, eu não poderia fazer uma transcrição lato sensu, assim, stricto sensu, digamos, né? Porque a perspectiva do Hermeto é uma perspectiva que nos convida a criar junto com ele, né? Então, eu estou fazendo arranjos das músicas do Hermeto mesmo. Estou lendo de uma maneira muito própria, tentando, de minha parte, andar por esse sertão que ele constitui, né? E a partir do qual ele faz a sua arte. Então, desculpa se foi muita viagem, gente. Eu tentei trazer alguma novidade aqui para nosso debate. A gente pode falar de coisas específicas no final do debate, tá? É isso. Muito obrigado, Claudinho, e passo a bola para a próxima pessoa. Eu acho que o seu microfone não está rolando, Claudinho. Obrigado, Rafael. Então, infelizmente, 15 minutos, né? Muito rápido, mas é o possível, Mas é bom, né? é bom, é mas bom. é bom. E deu para, né, já ter um aspecto do que você pensa. Então, eu queria passar agora a palavra para o Diogo Monzo, né? E depois a gente retornamos com as perguntas, em geral, com todo mundo. Está aberto ao Diogo, então, prazer, Diogo. E outra coisa, quando faltar 5 minutos, eu vou te avisar, só para você ter uma... Tá legal? Obrigado. Diogo, você precisa abrir o seu microfone. Foi mal. Vocês estão ouvindo agora? Estão ouvindo bem? Legal.
Bem, então eu quero agradecer a oportunidade para mim de estar aqui participando do Savassi nesse congresso, nesse primeiro congresso. Eu sou um fã do Savassi há muitos anos já. E é um trabalho incrível que vocês fazem para o Brasil, para o mundo, com a música, com a cultura. E eu estou me sentindo assim muito honrado e feliz de estar aqui com vocês e vou compartilhar um pouco então da minha pesquisa. E quero cumprimentar o Rafael Pansica, quero cumprimentar o Rafael Gonçalves, o Alexandre Andrés e o Kleber Alves, que está aqui. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês também. E vamos lá, que a gente tem só 15 minutos. Eu vou tentar projetar aqui. Vocês estão vendo aí? Estamos. Okay. Bem, a minha pesquisa, então, é uma pesquisa de doutorado em andamento. Ela está passando por uma reformulação depois do ensaio 2, que foi a primeira banca. O termo improvisação livre é um dos termos que está passando por essa reformulação, mas eu quero mostrar para vocês, então, o que foi feito até aqui, até esse momento, em que as coisas estão caminhando e sendo reformuladas. Bem, improvisação livre é um estudo da interação entre os atores durante o processo criativo, com base na perspectiva da psicologia cultural da criatividade. Eu sou doutorando do programa de música da Unirio. Meu orientador é o Cliff Corman e a minha co-orientadora é a Mônica Souza Neves Pereira. Então, vamos... Não estou conseguindo passar. Bem, toda pesquisa acumulada sobre criatividade converge para a visão de trajetórias de criação, que a criatividade não se deve a um momento cognitivo isolado que se poderia chamar de insight inovador, mas que a criatividade surge com o tempo, a partir de longos períodos de trabalho árduo, colaboração, conversa e trocas de ideia. Essa pesquisa ela estuda a criatividade na improvisação livre. A tese investiga como a interação entre os atores acontece no momento da performance através da perspectiva da psicologia cultural da criatividade. A pesquisa discute a criatividade na improvisação livre a partir do modelo dos 5 As, proposto por Glavnu, e busca compreender a criatividade não somente pelo tratamento do material musical, mas como fenômeno criativo social gestado nas interações eu-outro de forma dialogicamente. Então, a gente está focando em 3 aspectos. Qual é a influência da interação nas ações criativas no momento em que a performance musical acontece? Quais fatores podem limitar as ações interativas durante a prática? E em quais perspectivas os atores se movem na tarefa de realizar ações criativas durante a performance musical? O que me levou ao interesse nessa forma da pesquisa é a afirmação dos pesquisadores Linson e Clark, no livro Distributed Creativity, onde eles vão dizer que na livre improvisação, os processos, os princípios ou restrições orientadoras podem estar primariamente relacionados aos tipos de interação entre os músicos e não à seleção e filtragem do próprio material musical. O pesquisador Dias vai dizer que nesse tipo de prática, improvisação livre, a interação envolve uma dimensão performática que se apoia integralmente na presença do instrumentista e na materialidade do som que produz. Então, como a gente viu, esse trabalho está investigando essa interação entre os atores, como isso acontece em uma improvisação livre, com o intuito de compreender a criatividade nesse processo. Bem, o que eu vou mostrar aqui é o que a gente chama da fase 1 da pesquisa, é a fase que a gente chama de fase do piloto. E qual é a perspectiva da criatividade que a gente adotou para esse estudo? A professora Mônica, no seu artigo Posições Conceituais da Criatividade, ela discute 4 posições conceituais da criatividade, que são a conceituação padrão, a conceituação sistêmica e a conceituação sociohistórica e a conceituação sociocultural. A psicologia cultural da criatividade, ela está integrada nessa última. Então, ela é um último modelo teórico que vem marcar posição nessa discussão, que trata-se da psicologia cultural da criatividade, que é a área de investigação recente e que tem no trabalho do Vlad Glavnu, psicólogo romeno, sua melhor referência. Bem, o que é a psicologia cultural da criatividade?
Glavnu, ao propor a psicologia cultural da criatividade, ele o faz através de um exame dos paradigmas he, I e we. São 3 paradigmas que conceituam a criatividade. Ao fazer essa investigação, Glavnu disponibiliza um recurso analítico que possibilita estabelecer as trajetórias epistemológicas da psicologia cultural da criatividade. O paradigma he, com raízes no pensamento pré-psicológico, põe em destaque a figura do gênio criativo. A criatividade, nesse paradigma, é entendida por meio de indivíduos únicos. O ponto principal que dá origem ao paradigma he está no estudo do grande homem, aquele capaz de criar por meio de suas características biopsicológicas, suas qualidades e particularidades, independentemente de seu contexto sociocultural. A conceituação da criatividade nesse paradigma possui um caráter fortemente individualista do gênio que altera, remodela, modifica a sociedade através de sua criação. O paradigma I, ao estudar a criatividade, coloca o seu foco no indivíduo normal, mantendo como unidade de análise, focando na pequena expressão C da criatividade. Nessa abordagem, a criatividade é universal. Todo ser humano possui a capacidade de ser criativo e de desenvolver esse potencial. Esse paradigma substitui a figura do gênio pela do sujeito criativo. A criatividade deixa de ser privilégio de poucos e passa a ser uma capacidade de todos, tornando-se assim muito mais. O paradigma we busca-se, em partes, rejeitar posições atomísticas e positivistas e passa-se a usar formas mais sistêmicas e holísticas. Os modelos holísticos e sistêmicos surgem com o objetivo de recuperar o papel constitutivo da dimensão social na gênese e desenvolvimento da criatividade. Pressupõe-se que a criatividade, em toda a sua essência, existe, constitui-se, sofre influência e consequências dentro de um contexto social e reconhece ainda que a natureza social da criatividade é um processo que promove a interação. A visão na qual esse paradigma se apoia busca recuperar e valorizar a importância da dimensão social para se compreender a criatividade, observando as relações entre o eu, os outros e o meio ambiente. A psicologia cultural da criatividade, ela emerge da constatação de que o social do paradigma we geralmente falha em ir além de um modelo de influência externa e em ver como a criatividade ocorre nas relações. O objetivo, então, da psicologia cultural da criatividade não é substituir a psicologia social da criatividade, mas revelar o trabalho social e cultural de dentro da pessoa e dos processos criativos. Então, a criatividade, a psicologia cultural da criatividade, ela desenvolve abordagens sobre a criatividade a partir de teorias socioculturais, busca entender o fenômeno em suas origens, em seus processos de desenvolvimento e não situado em uma pessoa ou produto criativo. A criatividade é entendida como um fenômeno distribuído entre as dimensões da sociabilidade, materialidade e temporalidade. A criatividade é, ao mesmo tempo, um fenômeno psicológico, social, material, temporal e cultural. A criatividade é entendida como sendo uma função humana, portanto, possível de ser experienciado por todos. A criatividade é parte de nossas vidas cotidianas. O ser humano é entendido como um indivíduo enculturado que se desenvolve em comunidade, em contextos socioculturais, atuando no mundo e construindo artefatos, atribuindo sentidos e significados em sua experiência. Voltei. Bem, então, Glavnu, a partir da perspectiva da psicologia cultural da criatividade, entende esse processo como um processo sociocultural, psicológico, complexo, que, por meio do trabalho com materiais impregnados culturalmente dentro de um espaço intersubjetivo, leva à geração de artefatos que são avaliados como novos e significativos por uma ou mais pessoas ou comunidades em um determinado momento. O processo sociocultural psicológico é dialógico. Os materiais impregnados culturalmente são recursos simbólicos, signos e ferramentas de uma perspectiva vigorsiana, utilizados em atos criativos, e o espaço intersubjetivo é um espaço potencial entre o criador e a comunidade. Então, antes do Glavnu propor o modelo dos 5 As, ele inicia, então, sua proposta com a estrutura tetrática, que vai dar base, então, para esse modelo. Ele vai propor que, então, a criatividade ela surge dessa relação
dialógica entre o self, que é o criador, com os outros, que no caso a comunidade. Esses dois, eles interagem com os artefatos existentes, ou seja, tudo que existe na cultura. A cultura ela é formada por artefatos existentes e a produção de novos artefatos. Então, da inter-relação, dessa relação que é dessa interação entre esses 4 elementos, é que você vai entender de uma forma melhor esse resultado que a gente chama de criatividade ou processo criativo, a partir desse diálogo entre esses elementos. Bem, a estrutura destaca a natureza relacional da criatividade com a crença de que a criatividade passa a existir da intersubjetividade de conexões explícitas e implícitas entre um criador individual ou coletivo e os outros, tanto da mesma ou de diferentes comunidades. Então, a gente chega no modelo dos 5 As, que, na verdade... Diogo, desculpa, só para avisar, 5 minutos, tá? Obrigado. Esse modelo ele foi reescrito a partir do modelo dos 4 P's, que a diferença do modelo dos 5 As para o 4P é que, nesse processo, você não consegue estudar separado, por exemplo, só a pessoa, só o processo, só o produto. Nos 5 As, você só consegue estudar a partir dessa interação dos 5 elementos. Eles são estudados de forma conjunta, não de forma separada. O modelo é igual ao da estrutura tetrática. Então, você tem disponível tudo que está na cultura. Além disso, você tem os artefatos existentes. Você vai lidar também com o ambiente, que é o local onde você está criando, com a audiência, as pessoas que participam da criação, tanto diretamente como indiretamente, no nosso caso, quem está tocando ou quem está assistindo. E dessa relação, a gente vai produzir novos artefatos, que são novos conceitos, novos significados, novos materiais, etc., para a cultura. Nesse modelo, as ações criativas emergem das relações atores-audiências que produzem e são mediadas pela geração e uso de novos artefatos, que podem ser objetos, sinais, símbolos, etc. Bem, então nós chegamos na improvisação livre. A partir dessa perspectiva da criatividade, como que a gente entende a improvisação livre nesse processo? Como uma prática de performance musical sem associações de gêneros que poderiam limitar os processos criativos colaborativos entre os participantes. A gente entendeu até agora nesse processo a improvisação livre como uma espécie de jogo ideal. O jogo ideal é proposto nessa perspectiva a partir do professor Costa, com base no conceito do filósofo Deleuze, e a ideia de que o jogo ideal é diferente do jogo normal, onde as regras já são pré-estabelecidas. No jogo ideal, é o próprio jogar em que ainda não se formalizaram as regras que acontecem. E no jogo ideal, o que importa é a continuidade do próprio jogo. E nesse jogo ideal, o professor Falleiros diz que não pode haver sobreposições que hierarquizem outras ações, mas apenas astúcias de englobar, aglutinar o momento no seguinte e criar assim uma ideia de continuidade. Bem, na nossa fase 1 no piloto, então, vou pular o vídeo por causa do tempo, a gente trabalhou a performance dessa forma, com essa ideia do jogo, sem qualquer tipo de acordo pré-estabelecido, num primeiro momento. No segundo momento, a gente trabalhou a performance usando cores e setas, mas sem estabelecer significados dessas cores e setas. Cada músico, na hora da performance, é que deu significado a essas cores e setas, e todo o material foi gravado em áudio e vídeo. As cores foram usadas, foram preto, azul, rosa e amarelo. As setas foram essas. Foi usada a observação participante, eu participo também desse momento enquanto eu toco. Aqui é chamado pela literatura de observação natural, aqui pertence quando o observador pertence à mesma comunidade ou grupo que investiga. E protocolos verbais, que são relatos verbais do processo mentais conscientes dos informantes no decorrer da atividade, com objetivo pré-determinado. Foram feitos 6 encontros, cada um com 2 horas, ou seja, 12 horas de performance, e foram feitos 12 performances e 4 entrevistas. Discutindo os dados, então, rapidamente, só para encerrar. Essa fala do participante 1, ela vai dizer assim, o problema disso é que, assim, você estava jogando um padrão rítmico, aí você vai testar para ver se vai, né? Aí eu comecei a fazer, aí eu falei, pô, não ficou tão bom, tão assim. Parecia que era erro, porque assim, tipo, pô, não ficou tão bom, mas dá medo de entrar, interagir, você deixou a bola, mas eu falei assim, gente, será que eu vou fazer isso aqui? Porque
porque vai parecer erro. A primeira coisa que a gente está observando aqui nesse estudo dessas relações, dessas interações que acontecem no momento da criação, é que você vê que o participante 1, ele está colocando o seu self, quem ele é, numa perspectiva do outro. Ele está tendo, primeiro, um limite aqui, que está travando a sua criação, porque ele está pensando. Vai parecer erro, ou seja, ele está colocando aqui um juízo de valor do outro sobre ele. Na verdade, ele não sabe se o outro vai entender que isso é erro, mas por alguma forma ele vai observar isso. Isso é uma primeira coisa, né? Como a gente constrói o nosso eu nesse grupo e vai influenciar diretamente no processo criativo, né? Como que a gente vê essa influência do outro sobre a gente. A segunda coisa é o nível de audiência e de consciência que a gente vê nessa fala. Eu até agora cataloguei 2 tipos de audiência dentro desse tipo de performance. Uma que eu chamo de audiência 1, que é a que o professor Glover mostra no seu artigo, que é aquele quando alguém olha para trás do que é feito, mais afastado. Por exemplo, um pintor que está pintando numa tela, ele dá um passo para trás, ele se afasta para olhar a tela, e nesse momento que ele olha um pouco mais longe da tela, ele adota uma posição em que ele avalia o trabalho dele de diferentes posições. Então, eu digo que aqui ele assume uma posição da audiência, ele está olhando o trabalho, depois ele volta para o trabalho e aí ele vai corrigir ou consertar o que ele avaliou e não gostou. Nesse processo de improvisação livre, eu identifico até agora que tem essa audiência 1, mas tem também essa audiência 2, que eu digo que é uma que possui uma semelhança com alguém que olha afastado da audiência 1, entretanto, essa é uma posição mais de perto do que a da audiência 1. O ator aqui não se afasta tanto, ele não chega a olhar totalmente de fora da performance, ele nem para de tocar, é uma habilidade de enxergar, ouvir e tocar ao mesmo tempo, ele avalia e toca ao mesmo tempo, o ator cria e ele avalia simultaneamente a sua ação e a ação do outro sem deixar de realizar a próxima ação. É um momento, por exemplo, em que o ator propõe uma ideia, um caminho para a construção da performance e o grupo pode recusar ou aceitar essa ideia. É uma forma de observação do que o outro está fazendo em resposta às ações que são tomadas de forma interativa em tempo real. É o que a gente vê nesse vídeo 2, que eu vou colocar já para encerrar, que acho que o tempo já acabou. Eu queria... Obrigado. Desculpa. Estou aqui para esse papel. Como é que é o projeto aqui? Novo compartilhamento. Estão vendo aí o vídeo? Se o áudio não sair, vocês me avisam. O que a gente vai ver nesse vídeo aqui é que, enquanto eu estou tocando e a violonista, a gente está ao mesmo tempo nessa posição que eu chamo da audiência 2. A gente está avaliando as ideias e a gente está criando a partir disso. O saxofonista, ele já está na audiência 1, ele não está tocando, ele está observando e vendo até decidir o que ele vai entrar para fazer, para criar no jogo com a gente. Repare que o saxofonista não está tocando, ele está avaliando, reconhecendo. Isso. E depois ele entra. Então, encerrando, eu vou ter mais coisas para falar, no tempo é 15 minutos, é pouco, não. Você vai ver que o participante 2 vai falar mesmo desse nível de consciência. Sobre as cores, a gente vai ver que ao dar significado às cores, eles os fazem a partir desses significados que já existem, esses artefatos existentes. Tá? O amarelo é o sol, o azul é o céu. Então, esse significado que eles atribuíram é um significado que já foi atribuído pela cultura. Então, eles não saíram disso, né? E a nível de coisas que dificultaram, a gente observou que realmente a personalidade ela é um limite desse tipo de performance. Você precisa dar algo mais para pessoas que são mais tímidas ou mais contidas, como participante 5 e 1. E as considerações finais é que nesse tipo de performance, a experiência compartilhada ao longo do tempo pode enriquecer os recursos de significado que o indivíduo pode trazer para a sua interação em um grupo de improvisação livre. Então, é isso. E obrigado pela oportunidade. Obrigado, Diogo. Então, felizmente o tempo é muito curto, né? Então, Diogo, agora eu queria passar a palavra, né, para o próximo participante, o Rafael Gonçalves, né, o palestrante. Prazer, está aberta a palavra. Boa tarde,
Boa tarde, não, bom dia. Tudo bem, pessoal? É prazer estar aqui com todos vocês. É o professor Kleber Alves, que eu já conheci alguns anos atrás, estudei com ele na Biturra, em Barbacena, prazer revê-lo. Meu colega Diogo Monzo, de doutorado na Unirio, Rafael Pansica, Alexandre Andrés, e todo mundo que está acompanhando a gente aqui, certo? Não sei se você acha que vocês estão vendo a minha imagem agora, não é isso? Eu Sim. tenho algumas apresentações para compartilhar também com vocês. Eu tenho que compartilhar a minha tela, não é isso? Só um minutinho. Eu vou falar aqui também um pouco da minha pesquisa acadêmica, que eu estou desenvolvendo em doutorado na Unirio, sob orientação do Cliff Corman e com a orientação do Chris Stover. Acredito que agora vocês estão vendo a minha tela, não é isso? Sim. Isso. Estamos vendo. Ok. Então, coloquei o título aqui para vocês do meu trabalho. Esse título aqui, meio longo. E eu separei aqui uma apresentação para falar para vocês, em torno de 15 minutos que a gente tem. Tentar passar rapidamente por esses tópicos, assim, falar um recorte da minha pesquisa de doutorado que eu fiz até agora, né? Fala desses temas aqui que são os principais temas da minha pesquisa, o storytelling, narratividade e autoetnografia. Fala um pouquinho das ideias gerais do que é o storytelling. Fala desse conceito do arco narrativo, uma aplicação desse conceito do arco narrativo numa música minha chamada Tema pro Guto. E falar um pouquinho das apresentações artísticas que eu fiz e do doutorado sanduíche que eu fiz em Nova York há pouco tempo. Então, vou tentar ser sintético, assim, objetivo. Depois, na parte da conversa, a gente pode, se vocês tiverem interesse de algum assunto, a gente pode comentar mais. Então, os temas da pesquisa principais são esses, né? O storytelling. O que é o storytelling? Não sei se vocês, muita gente aqui da área da música, né, pesquisadores, vocês já devem ter ouvido falar, né, dessa coisa de que vários músicos falam assim, quando vão improvisar, é como se estivessem contando uma história com a música, né? A gente vê assim vários músicos de gêneros diferentes, mas principalmente ligados ao jazz. Então tem citações, por exemplo, do Coltrane, ele falando disso, pequenas citações, desde o Charlie Parker, a mais antiga que eu encontrei do Charlie Parker, de 54, ele numa entrevista para o saxofonista Paul Desmond, ele fala dessa coisa de contar histórias. Na literatura que eu mais encontrei, parece que o Lester Young, antes ainda do Coltrane, já falava disso, né, o saxofonista Lester Young, de contar uma história com a música. Então, eu estou investigando essa metáfora, como que diferentes músicos utilizam isso, uma coisa que eu sempre gostei de ver a entrevista com os músicos para saber como que eles pensam e tal. Então, em linhas gerais, esse é o tema do storytelling. A narratividade é uma teoria que eu encontrei para me ajudar a entender o storytelling. Então, é uma teoria de 2008 do Byron Almain, que traz um pouco de literatura e de semiótica para falar um pouco dessa análise narrativa na literatura, mas que também pode ser aplicada à música, né? Então, eu estou pegando todos esses conceitos e fazendo uma autoetnografia no meu doutorado, que eu estou relatando como que eu estou pesquisando isso tudo e como que eu estou aplicando esses conceitos nos meus arranjos, na minha maneira de tocar, né? Então, essa autoetnografia, ela se insere dentro de uma concepção, né, que vem ganhando força, que é a concepção de pesquisa artística, né? Que a gente poderia ter essa frase, eu acho muito interessante: deixar o conhecimento implícito o mais explícito possível. Porque nós, como artistas, tem muita coisa que a gente faz no nosso dia a dia, mas que não está registrado ali no papel, como que você criou aquela improvisação, como você fez aquele arranjo. Então, essa parte da minha pesquisa visa justamente mostrar como que é feito e refletir sobre esse processo, né? Então, em linhas gerais, é isso. Então, eu vou tentar falar um pouquinho aqui dessa coisa de alguns conceitos aqui. Então, essa coisa do storytelling, né? O primeiro autor que fala um pouco mais profundamente disso é o Berliner, né? Que é um autor muito conhecido, para quem estuda parte de jazz, né? Jazz Studies. Esse livro de 94, ele coletou várias entrevistas com músicos, né, sobre essa coisa do storytelling, e ele fez algumas análises, algumas relações para ele, o que seria o storytelling. Então, existe uma conexão entre individualidade e storytelling, ou seja, cada músico conta a sua história da sua maneira, né? Então, existe uma questão de contar a sua verdade, né?
você buscar aquilo que é único seu. Então, isso é uma coisa que vários músicos dessa música improvisada, principalmente ligada ao jazz, que é o tema o repertório que eu estou mais pesquisando, né? Eu tô pesquisando mais esse universo do jazz e principalmente é, alguns músicos guitarristas americanos, né? Que tocam guitarra solo. Então a gente vê essas entrevistas, uma frase que eu ouvi bastante lá nos Estados Unidos enquanto eu estava fazendo doutorado sanduíche, essa coisa do your thing. Você vai tocar com os músicos, aí você está numa situação assim, de jam session ou de ensaio, aí você fala assim, pô, mas como é que vai ser o improviso aquele? Ah, do your thing, sabe? Toca o seu lance, muito essa coisa da individualidade, cada um conta a sua história do seu jeito, né? Essas coisas todas do jazz, dessa negociação e tal. Então, alguns elementos de storytelling que o Berliner percebeu, né? Essa coisa da unidade do improviso, o improviso ter um começo, meio e fim, uma continuidade de ideias, e essa questão do arco narrativo, que é o conceito que eu vou falar um pouquinho mais hoje, né? Um outro autor mais recente que fala também do storytelling é o Bjestedt, que é um autor da Suécia. Ele fez uma tese de doutorado em 2014 e depois publicou alguns artigos, tem publicado, né? E ele entrevistou 15 músicos lá, experientes, e fez uma análise profunda assim das entrevistas que ele fez. Então ele chegou a alguns conceitos assim que confirmam algumas coisas que o Berliner já tinha encontrado, né? Então ele fala dessa coisa da voz pessoal, que cada músico desenvolve o seu inner voice, a sua voz interior, né? A necessidade de dizer algo com a música, ou seja, o que você vai contar com a sua história, né? E essa coisa da espontaneidade, que é importante também para o storytelling, né? E, e ele coloca esses termos assim em inglês, inner voice, que seria a voz pessoal, e a espontaneidade é o inner flow, você deixar a coisa fluir sem premeditar muito aquilo que você vai tocar, né? Isso faz parte de uma concepção de storytelling, né? E um outro autor que eu achei interessante, que tem uma outra abordagem, que os primeiros dois autores fazem abordagens de entrevistas. Esse autor, o Friller, na Alemanha, ele faz uma abordagem quantitativa, né? Ele pega ele pega uma base de dados de 300 improvisos e faz aquele tipo de análise que ele pega as transcrições e faz uma análise nota a nota, tentando identificar padrões de como que os improvisos são construídos, né? Então me chamou a atenção porque isso ilustra muito a questão do arco narrativo. Ele chegou a algumas conclusões na pesquisa dele que apenas 10,1% dos solos, de acordo com a maneira como ele analisou, possuem essa curva convexa, que é uma curva muito falada do arco narrativo, né, de dinâmica, né? Em relação à altura de nota, são 18,8% dos solos. Então, deixa eu parar aqui para explicar um pouquinho mais, para não ficar muito corrido também. O arco narrativo, que eu vou falar um pouquinho mais, é você construir, né, geralmente um improviso que começa com pequena intensidade musical, caminha para uma alta intensidade e volta para uma baixa intensidade. Esse é um arco narrativo muito comum, né? Então, esse estudo do Friller, ele analisou de acordo com vários parâmetros. Então, em relação à dinâmica, apenas 10% dos solos tinham da base de dados que ele pegou, tinham essa curva. Em relação à altura de nota, 18,8. Então, assim, a gente tem que combinar os vários parâmetros para tentar entender como que isso funciona na prática, né? A tendência de ocorrência de clímax na segunda metade dos solos, como era esperado, né? Dinâmica e altura de nota estão geralmente relacionadas, né? Uma outra conclusão do estudo dele. Ou seja, quando você aumenta a dinâmica, geralmente você aumenta a altura de nota. As notas mais agudas são tocadas mais fortemente. Essa é a conclusão do estudo dele. Então, em linhas gerais, esse é um outro tipo de estudo que também ajuda a gente a pensar nessa questão de storytelling, da improvisação, né? Então, aqui está a questão do arco narrativo, que é esse conceito que eu já estou falando um pouco, assim, né? Aqui eu fui coletando algumas referências na literatura sobre como que esse conceito é falado, né? Então aqui está um gráfico que está no livro do Colura, Puricolura, né? E é um trabalho que eu publiquei num evento acadêmico de 2018, o Simpósio Internacional de Violão. O Abersold tem um gráfico parecido que fala desse arco narrativo. Ele também fala de picos de intensidade, né? O improviso ele pode ter essa questão da tensão e do relaxamento, né? Aqui tem uma citação do Abersold que ele fala um pouco disso, assim, melodias de todos os tipos de músicas, jazz,
música clássica, folclórica, pop e rock tem uma característica em comum que apela para o ouvinte e também para o performer. Essa característica é o apropriado uso de tensão e relaxamento, né? Então aqui tem alguns autores, referência de processo para alguns autores, que falam dessa questão do arco narrativo, né, de diferentes maneiras e tal. A Ingrid Monson, por exemplo, ela fala de intensification, ela usa um outro termo, mas que, ao meu ver, está muito relacionado com toda essa questão do arco narrativo, né? Aqui está uma música minha que eu apliquei esse conceito, que é a música chamada Tema para o Guto, que eu posso tocar um trechinho para vocês aqui se a gente tiver tempo, né? Então, eu vou explicar rapidamente como que eu apliquei esse conceito para a elaboração do solo para o tema para o Guto. Como é que nós estamos de tempo, professor Kleber, por favor? Eu não te ouvi, Kleber, não. você precisa abrir o seu áudio. Desculpa, eu tinha fechado aqui. Então, exatamente 5 minutos você tem agora ainda. Tá? Beleza, acho que tranquilo, acho que nós Tá temos. tranquilo, tá bem, tá ótimo. Então, eu vou falar desse solo elaborado para o tema para o Guto, né? Que eu usei o arco narrativo. Aqui, o começo do solo, eu usei aquele arco narrativo clássico, né? Eu comecei com uma baixa intensidade musical, então a gente vê ali no compasso 39, eu toco um acorde, depois toco algumas melodias, né? E no compasso ali 41 tem uma nota longa, depois uma pausa. Nessa nota longa eu simplesmente seguro o acorde, né? Eu fui colocando, eu anotei mais a melodia para ver como que nesse começo aí a coisa está mais espaçada, né? A seguir, eu separei aqui 3 momentos do solo para mostrar. Eu caminho para essa região de clímax, que tem uma quantidade de notas muito maior. Na região aguda, ali no compasso 63, a gente vê que eu vou lá para um Fá sustenido, não é isso? Essa quantidade de nota linha Facilita. experimental é difícil para ler, mesmo para a gente que sabe o que está escrito, sabe o negócio, né? Mas é isso, eu vou lá para a nona do acorde, faço um arpejo, então tem toda uma questão aí desse vocabulário musical que eu estou usando nesse solo, que vem das transcrições que eu fiz ao longo do doutorado, esses guitarristas que eu estou estudando. Aqui eu só estou falando de um aspecto da pesquisa, né? Então essa é a seção do clímax do arco narrativo do solo, né? A seguir a esse clímax, a gente caminha para diminuição da quantidade de notas, a gente vai para o relaxamento, né? Então, eu acho que eu vou mostrar um pouquinho aqui dessa música, só para ilustrar. Então, aqui a gente vai pegar, vocês estão vendo a minha tela aí, né? Eu vou pegar aqui do final da parte B da música e vai entrar esse solo, que eu acho que deve ter uns 30 segundos, a gente consegue assistir. Então, vou colocar para tocar aqui. Quando começar o solo, eu vou só falar, a gente começou aqui para vocês terem uma ideia. Essa é a parte B. Agora vai começar o solo. Esse é o solo da música. Vocês conseguiram ouvir certinho aí, né, gente? Sim. Beleza. Então, para concluir aqui a minha fala, Xana, vou vamos mostrar aqui. aqui. Você também quer fazer tudo ao mesmo tempo? Sei lá, aqui, fala um negócio, levanta você for. Só tem uma voz aqui junto.
Eu vou falar um pouquinho aqui dessas apresentações artísticas que eu fiz ao longo do doutorado, né? Essa apresentação no Museu Villa-Lobos, em que eu fiz um relato também de como que eu me preparei para essa apresentação, estou fazendo na tese, né? Como que eu estou usando todos esses conceitos na elaboração do repertório. Aqui o ensaio 1, que foi uma banca recital comentado que eu fiz ano passado. Aqui o doutorado sanduíche, que eu tive a oportunidade de ir para Nova York em agosto do ano passado e voltei aqui no começo desse ano. A minha volta foi um pouco antecipada por conta do Covid-19 e tal, atrapalhou um pouquinho as atividades lá, mas consegui reformular a pesquisa para dar continuidade, né? Então foi muito bacana essa oportunidade do doutorado sanduíche. Eu fiz um intercâmbio lá, consegui conviver em vários campos e tocar com esse grupo lá do Brooklyn College. Toquei com outro grupo lá também, que é a Big Band do Brooklyn College. Fiz algumas apresentações lá, né? Então foi muito bom vivenciar também na prática todos esses conceitos que eu venho estudando relacionados ao jazz e tal, né? Aqui uma outra gravação que eu fiz recentemente, relacionada à pesquisa também. E aqui algumas referências do trabalho que eu tenho usado, né? Aquela teoria que eu não deu tempo de falar hoje, não era parte do recorte de hoje, mas essa teoria que está sendo muito frutífera para pesquisa, que é a do Allman, né? A Theory of Musical Narrative. E o Biester, que é esse autor que eu comentei, que fala mais recentemente do storytelling, né? O Berliner também está ali. Algumas outras referências que eu estou usando na pesquisa estão aqui. E basicamente isso que eu separei para mostrar para vocês hoje, gente. Obrigado pela atenção, muito legal estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite do Savassi. Depois na conversa a gente pode falar um pouco mais alguns detalhes, se vocês quiserem. Beleza? Valeu, Kleber. Obrigado, Rafael. Dentro do tempo, muito bom. Né? Então, agora eu quero passar a palavra para o último participante, que é o Alexandre Andrés. Está aberto. Prazer, Alexandre. Valeu, Clebinho. Obrigado pelo convite. Obrigado, Mauro Rodrigues, também, professor, meu orientador, pelo convite. E parabéns a todo mundo aí, muito bom. Obrigado aí estar com vocês, é um prazer. Vamos lá, o tempo é curto. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês de uma vez. Todo mundo vendo aí, né? Deixa eu ver, passando, beleza. Então é o seguinte, né? Eu vou falar, o artigo que eu vou preparar, né? É fruto da minha tese de doutorado. Estou preparando junto com o Mauro Rodrigues, como eu falei. E o nome do artigo até agora é esse, né? Léa Freire e Arthur Andrés, os 3 estágios na caminhada de um improvisador. Bem, a proposta do artigo é abordar as principais características da improvisação da Léa e do Arthur a partir da ideia dos 3 estágios na caminhada de um improvisador, que é uma ideia do Derek Bailey, que já foi até falado aí pelo nosso colega. A escolha do Arthur e da Léa, né, são 2 flautistas improvisadores, né, que improvisam no âmbito da flauta transversal e que estão os 2 inseridos no universo da música instrumental brasileira, né. E são 2 vertentes de improvisação, né, que trabalham contextos harmônicos diferentes, né, mas os 2 parecem ter alcançado o estágio que o Bailey chama de terceiro estágio na caminhada do improvisador, e é um dos objetivos até da minha tese, né? No primeiro momento serão apresentados os termos vivenciados, né, pelos 2, né, a improvisação idiomática e o hibridismo tonal modal. Em seguida eu vou dissertar um pouco sobre os 3 estágios na caminhada do improvisador do Bailey, e na sequência será apresentado um pouco da biografia dos 2 e a gente vai ver um pouco dessa ferramenta do Bailey no contexto da Léa Freire e do Arthur Andrés. E como suporte eu utilizei aqui um pouco do que eu coletei de entrevistas com a Léa Freire e com o Arthur Andrés e a bibliografia também coletada por o doutorado que eu estou preparando aí. Bem, o improvisador idiomático, segundo Luiz Leite, se trata de um músico, deixa eu diminuir aqui, de um músico que toca dentro de um estilo específico e domina a expressão desse idioma.
né? Então, tem muito a ver com os idiomas, né, praticados, do contexto escolhido pelo músico. Então, se ele está improvisando num frevo, né, tem os idiomas do frevo, né? Tem várias vertentes ali dentro também, mas se ele domina esses idiomas, ele consegue trazer mais sentido na improvisação. Se ele está num baião, a história é outra, né? É um outro universo. Bem, o hibridismo tonal modal. Né? Aí o Marco Ramos, né, tem um artigo dele sobre a música mineira e o hibridismo tonal modal na música do Milton Nascimento, né, da galera do Clube da Esquina. Ele fala que quando falamos em hibridismo tonal modal, estamos nos referindo a procedimentos harmônicos e melódicos ligados ao universo da música popular urbana, que se conectam com as práticas tonais e modais e que se misturam em uma mesma composição, visando explorar os efeitos típicos desses dois sistemas. É nada mais, nada menos do que o universo tonal e modal em uma mesma composição, né? Em mesmo trabalho. Então, às vezes o A é modal, o B é tonal, ou o contrário, ou às vezes a música é toda tonal e a gente tem um chorus de improviso que é modal, né? Então, essa mistura que está presente no trabalho da Aleia e está presente também no trabalho do Arthur, né? Bem, o Derek Bailey, para quem não conhece, foi um guitarrista de jazz inglês que escreveu um importante livro, né, Improvisation, Its Nature and Practicing Music. E apesar de ele ser muito conhecido e uma referência forte no âmbito do free jazz, da improvisação livre, nesse livro ele disserta sobre várias vertentes da música e da improvisação e em dado momento ele fala sobre os 3 estágios na caminhada de um improvisador idiomático. É muito legal. E é uma ferramenta que ele fala brevemente sobre ela, mas que eu achei muito interessante usar ela na análise do trabalho da Aleia e do Arthur. Bom, vamos falar um pouco sobre isso. Né? O primeiro estágio, segundo e terceiro estágio na caminhada. O primeiro estágio para ele seria o que eu chamo de o chamado, ou seria também talvez a escolha e a compreensão dos contextos musicais onde o performer pretende atuar. A escolha de um mestre, de um músico improvisador que vai ser referência para ele aprender. Um ou mais músicos referências. O segundo estágio seria o aprendizado, por meio da pesquisa sobre as formas como esse músico referência improvisa. De uma forma geral, seria muito através da transcrição, da imitação. Rigorosamente, né, pessoas que transcrevem lá o Joe Coltrane, imita ele e começa a aprender a partir daquilo ali. Né? Mas isso pode acontecer de várias formas, não necessariamente tão rigoroso, como eu vejo, né? Como eu tenho descoberto nesse trabalho observando a Aleia e o Arthur também. E o terceiro estágio seria a assinatura, o desenvolvimento de uma assinatura como improvisador por meio da síntese de todos o que foi adquirido nos outros estágios. Esse é o ponto onde o improvisador busca aquilo que é dele, né? E se ele consegue chegar aí, né, segundo o Bailey, adquire-se maior autonomia, uma personalidade, uma voz própria. Aí você escuta a Aleia Freire ou o Arthur e conhecendo um pouco do trabalho deles, você sabe que são eles, né? Bom, para vocês conhecerem, para quem não conhece, né, um pouco da Aleia, né, a juventude dela estudou muito novinha, já com 7 anos, piano erudito, mas já com abertura para improvisação, para experimentação, que a professora dela era muito legal, né, dava essa abertura para ela. E aí logo ela começou a tocar flauta doce e flauta transversa. E a flauta doce foi uma ferramenta muito importante. Com 11 anos ela tirava temas, né? E ela me contou isso em entrevista, né? E ela às vezes também na aula de matemática estava tirando melodias que estavam na cabeça dela e ela no recreio ia conferir com a flauta doce para ver se aquilo ali estava certo. E acabou desenvolvendo um ouvido muito apurado, extremamente aguçado, que ela fala que ela escuta hoje as notas com nome e sobrenome, como ela fala. E se tornou talvez a ferramenta mais importante para ela como improvisadora. Bem, a CLAM, né, o Centro Livre de Aprendizagem Musical. Foi lá que ela, né, teve contato com Hamilton Godoy, um dos fundadores dessa escola lá em São Paulo. Né, teve contato com diversas vertentes da música brasileira, né, do samba ao choro, né, ao frevo, maracatu, vivenciou tudo isso, um pouco do jazz também. E teve contato com diversos músicos, colegas, que hoje são os maiores parceiros que gravam, que tocam com ela, né, dentre eles o Teco Cardoso, o próprio Teco, o Bocato, né? Uma turma bem grande. E aí, um pouco mais velha, com 20 anos, ela casou com o José Neto e foi para os Estados Unidos para estudar em Berkeley. Ela não deu certo lá, ficou só um mês, a metodologia não rolou para ela, e ela foi para Nova York
para ficar lá tocando nos jazz clubs e assistindo Joey Henderson, Herbie Hancock, Neil Evans, Pat Metheny, Sonny Rollins, uma galera que ela conseguiu assistir assim de pertinho e praticou muito nesses tempos, né, a coisa da transcrição e imitação da forma desses músicos improvisarem, né? E aí ela ficou 1 ano e meio lá, retornou para o Brasil e parou de trabalhar com a música profissionalmente por conta de questões familiares. E 11 anos depois ela volta, muito influenciada pelo Té Cardoso, e volta com tudo, assim, gravando. Ela hoje tem mais de 11 discos gravados, autorais, muitas composições. E percebe-se nas composições dela muito do que ela buscou nesses contextos que eu pontuei aqui rapidamente. E ela fala uma coisa legal, na entrevista ela falou isso aí, ó. Eu estudei bastante, ficava construindo melodias em cima daquilo, tirando os solos dos saxofonistas, que eu também vou lembrar o nome daqui a pouco. E ele era um saxofonista e flautista. Talvez seja o Joe Farron, não chegando à conclusão. E eu ficava tirando solos de outras pessoas, mas eu queria mesmo era fazer os meus. E isso é muito importante para a coisa do terceiro estágio, que a gente vai falar mais para frente. Mas ó, os 3 estágios na Leia, a gente pode ver a música erudita como importância, a música brasileira, todas aquelas vertentes e outras, né? O jazz que ela vivenciou intensamente. Ela fala que o retorno dos Estados Unidos foi porque ela redescobriu a música brasileira e viu que aquilo ali era o que mais importava para ela, né? Então você vê na música dela isso muito, muito nítido, né? O choro, a bossa nova, o frevo maracatu, né? E mestres como Hamilton Godoy, Keith Underwood, um flautista americano, um improvisador que é parceiro dela hoje, e o Hubert Laws, que ela fala assim como uma das maiores referências para ela. E o segundo estágio, né, que a gente já falou muito, foi fundamental para ela, a escuta, a percepção musical desde novinha, a transcrição, imitação, bem rigoroso como o Bailey sugere, né? Mas com esse diferencial de querer fazer o dela, de não querer tocar que nem o Joe Coltrane, né? No caso um saxofonista, mas transformar aquilo em uma coisa dela no caso. O Arthur também, bem novo, já tinha contato muito intenso com as artes em geral. Na fundação foi o primeiro contato com a flauta transversa, né? Uma escola que até hoje dá espaço ao aluno para muita experimentação, e não é à toa que lá que ele conheceu o Marco Antônio Guimarães, né? Que fundou junto com ele outros músicos o Akiti pouco tempo depois, né? E o Akiti, né, foi terreno fundamental para o Arthur se formar como improvisador, como flautista e como multi-instrumentista, né? Só que ele se transformou num improvisador um pouco mais modal, muito pelas referências, influências recebidas, tanto pela mãe dele, que artista plástica que morou 2 anos na Índia e trouxe muita coisa para ele, e para o Akiti, e isso tudo foi muito experimentado ali dentro. Então muita música modal, tonal também, né? Muita música minimalista, Philip Glass, que é muito tonal, mas é muito circular, né? Então, mesmo quando tonal, poucas harmonias ali, né? Pouco movimento harmônico. E ele fala um pouco disso em relação à improvisação dele. Ele fala assim, para mim não tem muito sentido ficar naquela coisa de 20 acordes que se repetem de novo. Para mim aquilo é uma coisa, um malabarismo que eu não consigo. A cabeça não acompanha e fecha um pouco o sentimento. Para mim isso não é uma coisa natural, não. O que não deixa de ser uma coisa muito natural para muitas pessoas que passaram por essa experiência. Bem, música erudita, música oriental, que a gente tem falado aí, o Akiti como esse terreno de experimentação de 37 anos de grupo, o James Galway, que ele fala muito como uma referência no âmbito da música erudita, e aí a sonoridade mais homogênea, ou mais harmônico da flauta, trazendo isso para a música popular. O Gurdjieff, que é um compositor e pensador armeno, né, que ele gravou 3 discos de música de Gurdjieff com a pianista Regina Amaral, e trouxe muito disso para a improvisação dele. A gente encontra citações de música do Gurdjieff, escalas que você vê, putz, isso é armeno, isso é árabe, isso é... E Paul Horn, né, que é um flautista americano, que também bebeu muito na fonte da música indiana e buscou muita técnica de escala, mas buscando escalas diferentes, orientais, né, e ele buscou muito auditivamente o Paul Horn, e o Hubert Laws, que é a questão talvez da sonoridade mais limpa, muito homogênea, aliado a muita técnica. E aí, chegando no segundo estágio, né, a escuta, a imitação aconteceu menos rigorosamente, mas auditivamente, escutando muito esses mestres e talvez ou possivelmente outros, né, e trazendo isso para a forma dele de improvisar.
uma sonoridade mais homogênea, imitando o James Galway, imitando professores Renato Axelrod, Expedito Viana e outros, mas a música oriental como esse plano de fundo, né, junto com todas as influências tonais de música erudita do repertório de flauta e coisas mais, e o estudo de escala como uma ferramenta principal de criação na improvisação. A Leia com o ouvido, com a percepção musical ultra trabalhada, e ele com o estudo de escalas pentatônicas, escalas tradicionais da música erudita também, né? Bom, e aí chegamos no terceiro estágio. É muito difícil de afirmar que esse músico ou aquele alcançaram esse estágio. A gente tem 4 pontos aí que eu coloquei que eu sinto que ajudam a perceber essa questão, né? A sonoridade do músico, os contextos escolhidos para a criação, a matéria-prima, as ferramentas utilizadas para improvisar e a maneira de criar em tempo real, né? E observando os dois de uma forma comparativa, né? A sonoridade da Leia é uma sonoridade com mais ar, menos harmônicos, menos volume e muito afinada. O Arthur já é uma sonoridade com menos ar, mais harmônicos, mais volume e muito afinado. Estilo James Galway. Os contextos, a Leia é música muito brasileira, né? Suas vertentes, o choro, a bossa nova, baião e mais. Né? As composições híbridas, né? O tonal modal, tendendo mais ao tonalismo. Né? As improvisações, contextos mais tonais, maior movimento harmônico. Em contrapartida, o Arthur, né, os contextos, música erudita do repertório da flauta, música brasileira muito pelo Akiti, pelos encontros ali com Milton Nascimento, né, e com várias figuras da música brasileira, Caetano Veloso e mais. Né, o minimalismo do Felipe Iglesias e do Steve Reich muito presente nesse caldeirão, e a música oriental também nessa história toda. Composições híbridas também, tonais, modais, tendendo mais ao modalismo, à circularidade. As improvisações, contextos mais modais, menor movimento harmônico, presença da circularidade. E a matéria-prima, a Leia, a percepção musical, né, a ferramenta talvez, né, seja melhor, a percepção musical, o ouvido extremamente trabalhado. Escolheu 12 notas ao invés de centenas de escalas, ela fala isso, é muito legal. Né? Ela escuta as notas com nome e sobrenome, então ela cria escutando o que ela está criando. E o Arthur, o estudo de escalas e arpejos, a principal ferramenta talvez. A experimentação escalar por meio da audição e imitação do Paul Horn, do Hubert Laws, escalas orientais, influências, né, do Gurdjieff também. E a criação em tempo real, qual que é o resultado dessas ferramentas e desses contextos? Né? A Leia, mais melódica, improvisações mais controladas, porque ela tem o domínio exato do que ela está fazendo, mais tonal, menos virtuose, mais melódico, mais lento. Né? O Arthur mais virtuose, mais espontâneo, mais modal também, menos movimentação harmônica. Estamos chegando ao fim. Possíveis motivadores para eles terem possivelmente alcançado esse terceiro estágio, que é o que eu sinto que aconteceu. A necessidade de criar com a sua própria voz, de fazer o seu próprio improviso. Eu percebo isso nos dois, a Leia falou isso nitidamente em entrevista. E o artista se colocar em risco, que é uma outra questão que eu percebo aqui na fala deles. Né? A Leia fala, você não tocou aquilo que você queria tocar, que a definição de nota é errada, né? Porque você não queria fazer aquilo que... E fez, né? Mas não é que seja feio, errado, não sei o quê. Porque depois que você esquece daquilo que você queria ter feito e ouve o que você fez, você fala, pô, mas tá legal, sabia? E o Arthur fala da coisa do risco, né? Que tem a ver com essa coisa do risco de quê? De errar, né? De não dar certo. Isso é uma discussão muito vasta, né? Que eu estou colocando rapidamente nesse final. É a questão do risco, de você se lançar na água e mergulhar, está muito ligado a essa coisa da improvisação, de você não ter medo. Não ter medo de errar, pois se tiver medo de errar, é melhor não fazer. É isso, gente. Eu acho que a conclusão seria essa coisa de uma ideia, de uma busca que eu tenho, tanto nesse artigo quanto na minha tese, dessa ferramenta do Derek Bailey para tentar observar, né, os caminhos desses dois flautistas improvisadores e a possibilidade de se alcançar esse terceiro estágio, que é uma coisa bem polêmica, que acaba uma discussão grande, e eu tenho que produzir aí análises e outras coisas mais para tentar mostrar isso melhor. Mas por enquanto o que eu tenho para oferecer é isso, tá bom? Obrigado. Obrigado, Alexandre. Então, gente, agora nós temos ainda cerca de 30 minutos, até meio-dia, vamos dizer.
E vou iniciar as perguntas. Vou olhar aqui no bate-papo. Vamos iniciar pelo Pansica, né, que foi o primeiro. E, de acordo com o tempo aqui, eu vou enviando, olhando as outras perguntas. A primeira pergunta vem, um minutinho, do professor Mauro, para o Pansica. No sertão, qual é o papel da memória? Deixa eu tentar falar, se acaso não tenha ficado claro, como eu senti que não ficou tão claro assim, essa história do sertão, né? Vamos tentar resumir aqui essa história. Por que eu estou trazendo esse espaço, né? Digamos assim, a gente cria a partir do local que a gente ocupa, do local que a gente habita. O nomadismo, ser nômade, é um modo de você habitar um espaço, né? E é um modo de você habitar um espaço, de percorrer esse espaço de maneira livre, né? De maneira sem as barreiras e tal. Muito diferente é você, por exemplo, começar a compor ou se utilizar do seu processo criativo pensando no estilo. Assim, que ali você já tem certos aspectos que um purista, alguém que é chorão, assim, daqui você não pode passar, dali você não pode, sabe? E o sertão não, o sertão é um campo aberto, assim, onde você pode se deixar guiar pela sua intuição. A intuição, eu acho que é um conceito muito importante para esse tipo de caminhada nômade, né? Você sai de um lugar e você vai sentindo que ali está legal, e você vai seguindo por aquilo lá, e essa caminhada é a sua criação, né? O Hermeto tem, nesse livro do Calendário do Som, ele fala muito sobre caminhada. Caminhada é uma metáfora que ele gosta de usar, né? Por isso que eu estou usando aqui também. Então, agora um pouco, eu vou tentar ser rápido aqui. A coisa da memória, né, Maurinho? Eu não sei, eu acho que a coisa da memória é aquilo que te... Essa pessoa que está caminhando nesse espaço aberto, essa pessoa que se dá um espaço aberto para se caminhar, né? Ele é uma pessoa dotada de uma história, né? Um pouco aquilo que o Alexandre estava dizendo e um pouco do que o Rafa também estava falando. É uma bagagem que você leva, né? Na sua criatividade, assim, né? A maneira como você compõe leva em consideração a tua formação musical, as suas escolhas, a tua história. Então, a memória tem esse aspecto, primeiro, que é o histórico, né? Do Hermeto, por exemplo. Né? Ele é um cara que tem uma história muito, muito particular. Assim, e quando eu trouxe a biografia dele, eu achei que é interessante porque a história dele é muito coerente com a música que ele faz, né? Mas, enfim, um outro aspecto da memória que eu acho interessante ressaltar, que a memória é uma atividade criativa, né? A gente, quando lembra, a gente está recriando alguma coisa. A nossa memória nunca se dá como as coisas de fato aconteceram, e é até difícil você afirmar, fazer uma afirmação dessa, né? As coisas aconteceram assim, porque se você perguntar para outra pessoa, ela ter uma outra perspectiva desse acontecimento, né? Então, nesse sertão, esse campo aberto aí para caminhadas livres e nômades, assim, a memória é aquilo que te leva, é aquilo a qual está ligada à intuição. Não sei, Maurinho, depois você me diga o que você achou dessa resposta aí, foi o que eu consegui achar para você aqui. Mas eu acho que a memória é fundamental. Posso fazer um comentário rápido, professor Sim, Cléber? claro, isso que eu queria também dizer, que entre vocês podem fazer perguntas relacionadas aos trabalhos dos outros também, está aberto também para vocês, ok? Beleza.
Vai Não, só em lá. relação a essa coisa da memória que o Rafael Pansica comentou, que a gente nunca se lembra das coisas como elas são, né? Eu me lembro que quando eu estava estudando na faculdade de Direito, uma das coisas que a gente viu, assim, é que quando você tem uma testemunha de algum crime, por exemplo, tem pesquisas que mostram isso, né? Que a gente nunca se lembra como as coisas realmente foram. Então, isso tem que ser levado em consideração, assim, né? Uma outra coisa também que está relacionada, quando teve o evento do Simpom, em 2018, o John Rink, que é um pesquisador, veio aqui lá na Unirio, né, para participar, e ele era jurado, ele comentou umas coisas interessantes, assim, ele é jurado vários anos de um concurso, que é um concurso especializado em interpretação de músicas do Chopin. Então, várias pessoas vão lá, sei lá, 30, 40 intérpretes vão lá e tocam os prelúdios do Chopin e eles têm que julgar qual que foi o melhor. E ele falou que, assim, depois de você ouvir 20 pessoas tocando o mesmo prelúdio, você não se lembra mais qual que foi melhor, qual que foi pior, aquilo começa a embaralhar na sua cabeça, né? Então, só alguns problemas para a gente pensar em relação à memória, que, que não é uma coisa muito simples mesmo, né? Coisas que vieram na minha cabeça aqui. Então, uma coisa também, vou dar uma palpite, é uma coisa assim que essa relação, como você diz, Pancica, também do intuitivo, né? É interessante porque eu acho que tem uma questão também no sentido de uma pessoa como Hermeto, que veio da natureza, veio de aspectos, é muito diferente de uma pessoa que vai diretamente para uma escola, onde as referências já se iniciam através de dados, né? E eu acho que, por mais que seja intuitivo, essa intuitividade do Hermeto, ela vem também de referências sonoras através da natureza, através desse campo aberto do sertão. Eu acho que, de alguma maneira, esse lado intuitivo vem de alguma busca que está aí no ar, né? Como você diz, esse sertão é aberto. A partir do momento que você não está numa escola, mas você está num momento presente, em algum lugar na vida, que isso ressoa, né? E eu acho que o Hermeto partiu o início, vamos dizer, quando ele saiu lá do sertão, desse início de estar tocando sua sanfona debaixo de árvore, como eu já escutei, ouvindo os pássaros. Essas foram as primeiras referências, né? Intuitivas ou não, elas trazem esse frescor até essa descoberta do Hermeto, depois a chegada em São Paulo, a chegada com os músicos do Quarteto Novo e também das buscas de o Hermeto também tinha a questão do ouvido absoluto, né, que dizem. E eu acho que isso tudo proporciona uma outro olhar, né? Isso é interessante que eu acho assim. Eu queria continuar aqui só porque tem mais uma pergunta do Mauro para o... Deixa eu olhar aqui a pergunta. Para o Diogo, da improvisação livre. Para o Diogo, improvisação livre. Na ação, como você vê a relação entre presença, você tocou esse conceito no início. Como você vê essa relação entre presença e memória? Para o Diogo. Obrigado, Mauro, pela pergunta. Vocês estão me ouvindo? Eu troquei aqui o equipamento. Sim. Então, beleza. Tá te ouvindo, mas não tá te vendo, não. E agora? Tava mexendo aqui, tentando botar o fone. Então, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre a ação é que a ação ela é sempre situada e ela vai acontecer em um contexto, né? Como o Pansica estava falando ali, a gente viu bem na pesquisa do Pansica e do Alexandre, quando ele fala do Léo Frey, também do Arthur, que o ser humano, ele na cultura, ele se torna algo, né? Ou seja, quando você chega para improvisar, você traz a sua biografia, você traz a sua história. Você não caiu ali do nada, né? Você não está criando do nada. Você é alguém com as suas crenças, com a sua religião, a sua filosofia, tudo que você estudou de música, que você ouviu de som. Então você chega para tocar, você é alguém que chegou ali e você vai interagir com esse outro alguém. Então é essa relação que a psicologia
social da criatividade tenta estudar do self com o outro numa ideia de dialogismo, né? Porque assim, tudo que eu digo, ele está carregado de polifonia. Eu e o outro, nós somos a cultura. Então, nós estamos no diferente o tempo todo. Eu não sou igual o Pansica, eu não sou igual o Rafael, eu não sou igual o Alexandre, mas tudo isso junto, tudo fala e tudo é mergulhado em um caldeirão cultural que está cheio de mensagens culturais. Ou seja, então esse é um processo sempre em diálogo. E quando você pensa na improvisação livre, que ela é uma prática que ela depende muito da presença de quem está tocando, no sentido de que ela não tem uma partitura, ela não tem uma música em si, né? Então, por isso o interesse nessas interações, como que a partir dessas interações, a partir desse diálogo, e aqui não estou falando exatamente de uma conversa, né, mas desse dialogismo, né, de eu e o outro, a gente ser a cultura, quando a gente entra com a nossa história, cada um vai interpretar a cultura da sua maneira, né? Então, a memória, primeiro, eu acho que ela entra aí. O que é que a minha memória tem de interpretações da cultura que, na hora que eu vou criar, que eu vou lidar com esses artefatos existentes e vou mediar essa ação para poder mediar esses artefatos, ou seja, eu vou mediar o som através de um piano, através do meu corpo, ou eu vou... enfim, quando eu vou mediar essa ação, como é que eu vou interpretar essa cultura, esses significados que já existem, que eu trouxe? Então, isso começa na minha memória, aquilo que a minha memória vai trazer para mim, que ela vai me ajudar a lembrar do que eu entendo com esses significados. Mas é claro que a minha memória não vai lembrar tudo, porque ela age num processo que é consciente, mas a gente também entende que há um processo que é inconsciente. E aí, mas nessa relação do eu com o outro, os pesquisadores Linson e Clark, eles falam que existe um tipo de inter-relação que eles chamam de, acho que é causação recíproca contínua, que é onde, por meio dessa teia, né, relacional de complexidade, a atuação de cada membro ela é continuamente responsiva aos outros. E, ao mesmo tempo, a minha atuação exerce uma força na performance e no próximo. Ou seja, alguém pode fazer uma ação que vai trazer algo que estava no meu inconsciente, na minha memória. Eu não lembrava, mas a partir daquele insight, caramba, eu me lembro daquilo e vou reagir a partir daquilo. Então, eu acho que há na memória duas coisas que refletem na ação. Uma dimensão que é psicológica e que é interna, que é quando eu entro dentro de mim, né, uma coisa intrapsíquica, para refletir aquilo que eu mostrei das audiências, né? Eu estou tocando, mas eu estou avaliando. Poxa, será que se eu fizer isso, o outro vai achar que eu estou errando? Ou ele vai achar feio? Então, essa é uma ação de entrar dentro de mim, da minha memória. E eu posso também externalizar essa ação. Então, quando o Glavinov fala desses processos de Vygotsky, essa coisa da internalização e externalização. Então, eu acho que a memória funciona muito assim, além, claro, das funções cognitivas, né, que estão aliadas à memória. Acho que é mais ou menos isso. Se deixar, eu fico falando muito, gente. Foi mal. Posso fazer um comentário rapidinho, Kleber, antes da próxima pergunta? Porque o Hermeto tem uma coisa que ele falou o seguinte, sobre improvisação. A fala dele, né? Quem não sabe acompanhar, não sabe improvisar. Eu acho super interessante essa história, porque quando o solista está ali na frente improvisando, o conjunto todo que está tocando com ele, duo, trio, quarteto, também vai na onda, né? Também improvisa junto. Que é aquilo que você estava falando sobre a ação de um músico afetar a ação dos outros, né? Então, é uma conversa dialógica mesmo, essa coisa da improvisação em grupo, né? É só esse comentário para ressaltar a sua fala. Kleber, Tá o sem som, microfone. No o chat, não olhando que eu estava com o microfone. Desculpa aí. Então, olhando aqui, gente, o músico também, baterista André Machado Queiroz, colocou uma pergunta que está relacionada. Como dosar a racionalidade e a intuição
na hora de improvisar. Acho que isso está aberto para todos, né? Não só para o Diogo, mas também como para o Pansica, para o Alexandre e o Rafael Gonçalves. Posso falar? Pode falar. Eu acho muito interessante essa pergunta. É uma coisa que eu acho que é uma busca, né, de todos nós, seja no âmbito da improvisação idiomática ou da improvisação livre, ou da performance também, né? Porque a gente tem muitas questões internas que elas o tempo inteiro elas surgem, né? E durante a performance isso acontece muito, durante a improvisação também. E a Léa Freire ela fala uma coisa muito legal, que é justamente o seguinte, assim, eu me preparei da minha maneira, eu encontrei a minha ferramenta, falou da forma dela, mas mais ou menos assim. Encontrei a minha ferramenta, escolhi os meus contextos, né? Ela é uma improvisadora idiomática. E na hora de tocar, eu esqueço de tudo. Porque se eu ficar pensando, eu não improviso. Isso me leva para um outro lugar, né? Então, o racional é fundamental. A gente precisa da bagagem, da memória. Muito legal isso que o Pansica falou, da memória, que ela tem a ver com a criação, né? Uma coisa que a gente não para, não pensa, mas é totalmente, né? E é isso, você tem que entender que essa memória, ela faz parte de você já, à medida uma vez que você já trabalhou isso, que você já criou suas ferramentas e pegou suas referências, né? E quando você abre mão disso no momento da performance, você tem condição de se relacionar com o intuitivo, com essa outra coisa. E talvez tenha um pouco a ver com essa coisa do terceiro estágio do Bailey. Eu sinto que uma coisa que eu queria falar para o Pansica também, que ele fala do Hermeto, né? Essa relação com o intuitivo. Ele é um cara que se arrisca desde sempre, né? Ele tem essa história com estar em risco o tempo inteiro. É um cara que toca chaleira, tá? Toca qualquer coisa, né? Então, eu acho que esse acesso ao intuitivo, talvez um dos ingredientes pode ser esse aí, né, de você se arriscar. A Leia tem muito isso, o Arthur tem muito isso, o Hermeto tem muito isso, o Miles Davis tem muito isso. A gente pode falar de vários aqui. Sem dúvida. Eu Rafael? vou também. Ó, o Rafael quer falar? Foi mal. Alguém Eu mais posso aí? fazer alguns comentários também em relação a isso. Eu acho muito interessante essa pergunta mesmo, uma coisa que a gente pesquisa, né? E como que diferentes pessoas falam disso, e a gente também vivencia isso na prática quando vai tocar, né? Então eu lembro, por exemplo, de alguns exemplos, quando eu estava uns professores meus assim comentou que foi assistir um concerto do Ornette Coleman, né? E era aquela coisa do free jazz, e totalmente improvisado, livre. E não foi, aí na opinião dele, foi um professor Klaus, né? Enfim, mas ele comentou que foi assistir o concerto e naquele dia as coisas não fluíram muito bem, né? Porque tem a improvisação livre, né? A livre improvisação, até o Diogo pode falar um pouco mais disso, ela tem disso também, de você não programar muito o resultado, né? Que é diferente de uma coisa mais idiomática, mais planejada. Então, por exemplo, até para comentar um pouco, convidar o pessoal, amanhã vai ter uma apresentação musical, né? Todo mundo aqui vai ter apresentações musicais e tal. A minha apresentação musical, ela foi, em certa medida, muito planejada, assim. Os arranjos, né? A gente ensaiou, então eu sabia o resultado que iria acontecer. Claro que a gente tinha uma parte de improviso e tal, mas é essa coisa que a gente vive de ensaiar, de preparar, de querer um resultado específico, né? Quando você está nessa praia de improvisação mais livre, eu acho que você tem que ter uma cobrança menor quanto ao resultado e estar aberto a esse julgamento de saber que as coisas podem acontecer de uma maneira que você não previu, né? Isso para tudo na vida, não só para música, né? Porque se você se planeja para alguma situação, né, as coisas tendem a dar mais certo. Claro que o inesperado faz parte da vida, né? Mas se você não se planeja muito, tudo pode acontecer, assim, né? Então, é uma pergunta interessante mesmo para a gente pensar. Diogo, você quer falar Não, agora? eu ia sobre a pergunta da racionalidade e qual era mesmo? Esqueci. E a intuição.
eu queria falar, mas aí o Rafael acabou falando da improvisação livre. Eu acho que essa é uma diferença importante que o Rafael ressaltou, uma improvisação chamada idiomática e da improvisação livre, é que eu não sei se essa é bem a diferença, né? Vou focar mesmo na improvisação livre. A improvisação livre, ela tem um foco no processo, né? Ela não tem um foco no resultado final. Ela é uma prática que se desenvolveu ao longo dos anos focada nesse processo, né? Você está ali. Por isso que eu defino ela no meu material, a partir da fala do Bailey, né, e de outros pesquisadores, que ela é uma prática, ela não é um gênero, ela não é um idioma, porque ela está focada no processo, naquela prática, não em ser algo. E claro que se a gente for olhar para o resultado final, há pesquisadores e músicos que conseguem dizer que isso foi até uma discussão que surgiu no Simpom, mas será que você, quando ouve uma improvisação livre, você já não espera algo, porque tem a partir de referências que você já tem e tal, etc. Mas realmente ela tem esse foco na prática. E eu acho que quando a gente ouve improvisadores mais experientes que a gente, aí eu sempre me coloco também no lugar de improvisador, porque eu sou improvisador também, tenho uma carreira já de 11 anos só com música improvisada, e quando eu ouço outros improvisadores, tanto tocando quanto entrevistando nesses processos e vendo entrevistas, e eu ouço muito eles falarem isso, como o Alexandre falou da Léa Freire, na hora que a gente vai tocar, eu esqueço tudo. A gente entende quando ele quer falar isso, que ele esquece tudo no sentido de que ele faz uma imersão na música, mas não uma impressão de que, eu esqueci tudo que eu já sei, né? Só para, que às vezes parece isso, mas ela pelo contrário, ela tá com tudo, o improvisador tá com tudo que ele sabe ali na hora, mas é que ele tá tão focado nessa imersão, se arriscando tanto, que ele, de fato, ele não está pensando, talvez, né? No caso de muitos, aqui eu vou usar a escala tal, ou aqui eu vou usar isso e tal. Isso é uma coisa. A segunda coisa que eu acho também que tem a ver com a racionalidade é que quando a gente começa a transcrever solos, e tem muitos trabalhos transcritos de vários improvisadores, você vê que existe muitas coisas bem definidas, ou seja, ele está fazendo isso, diversas vezes, em diversos CDs, em diversos solos. Então você vê que isso é algo racional, mesmo que não seja dele estar pensando assim, eu estou querendo fazer isso, mas faz parte dele. É muito o que o filósofo, esqueci o nome dele agora, ele fala que, eu acho muito interessante isso, ele fala que, eu esqueci o nome, não vou conseguir lembrar, que o nosso corpo é a nossa memória mais arcaica, né? Tudo está gravado no corpo. O corpo ele não esquece nada, tudo aquilo que você vive, que você sente. Então, eu acho que tem muito dessa racionalidade, mesmo que ela não seja intencional. E segundo, sobre a questão da intuição, um exemplo que eu pensei bem aqui, bem intuitivo, é que, eu dando meu exemplo, que às vezes eu estou tocando, improvisando uma música que tem um chorus, né? Aí você vai improvisar em cima do chorus. Às vezes eu me distraio, eu falo assim, caramba, o que eu estou tocando? O que era? Tipo, caramba, me perdi. Era para ir para o A, voltei para o B. E aí você entra numa coisa que é muito intuitiva. Então, o erro te leva, de uma forma geral, na minha experiência, para algo muito intuitivo. Eu não estava esperando aquilo. Aquilo é totalmente inesperado. Eu estava certo de que eu ia acertar o próximo acorde. E eu errei o próximo acorde. E o Herbie Hancock tem uma entrevista que você pode procurar numa palestra de Harvard, ele falando de um show com o Miles Davis. Na hora de uma determinada música que eu esqueci, ele errou o acorde. E aí ele pensou, meu Deus do céu, errei. Ele deve ter pensado assim, cair da gig, né? Errar no show do Miles Davis. Mas aí ele fala que o Miles Davis retransformou aquilo, ressignificou aquilo, e aquilo virou algo... Exatamente. Entrou para a história, ou seja, isso foi algo muito intuitivo, ninguém estava esperando isso. Então o erro te leva, às vezes, para algo muito intuitivo, né? Só completando aí, Diogo, essa coisa do Hancock, é interessante assim, a atenção, né? O estar acordado, né? No momento que o Hancock achou que ele tinha errado, o Miles estava tão acordado com toda a situação que estava no momento que ele aproveitou essa relação de um momento que parecia ser estar errado e levou ele para um lugar maior, talvez, né? Onde o próprio Hancock não imaginaria que poderia acontecer.
Eu acho que essa relação, né, o pessoal está pedindo assim, todos os microfones vão estar abertos para discussões, mas uma coisa ligada ao que o Alexandre, não sei se falou, o Rafael, eu lembrei de uma vez quando o Nivaldo Ornelas me falava muito isso nos anos 80, que tem a ver com a Leia também, de o que você estuda, o que você trabalha, normalmente isso já está, se seu subconsciente ele chega, se isso tudo que você trabalha chega no seu subconsciente, no momento de tocar, você não deve pensar, você deve simplesmente atuar, né? E essa atuação, dentro dela, vem o que já está dentro de você, culturalmente, como o Diogo falou, como todo mundo falou. Se isso já está dentro de você, essa relação, se você larga o pensamento, naturalmente isso flui muito melhor. Então, quando você está no palco, ele sempre falava assim, não confunda o palco com o quarto. Hora de estudar é hora de estudar, hora de tocar é simplesmente tocar. Então, acho que isso tem uma relação também com a música livre, né? De estar todo mundo atento, ligado ao que está correspondendo entre cada um. Então, gente, está aberto aqui para finalizar, né? O Rogério fez uma pergunta para o Diogo aqui. Você acha que improvisação livre seria um procedimento passível de ser utilizado em música e improvisação idiomática? Então, a partir essa pergunta aqui, Diogo, responde para a gente e está aberto também para qualquer um que quiser perguntar, responder, tá? A palavra livre, tá? Tá, eu lembrei do nome do filósofo do corpo, é o Jean-Yves Loup. Quem quiser pesquisar o livro dele é muito interessante. Ele estuda só essas memórias que tem no corpo. Eu acho que não, pelo que eu tenho aprendido de improvisação livre, de estudar a bibliografia, eu acho que seria... Eu acho que tem que tomar cuidado para a gente não confundir. Eu mesmo já confundi isso e tenho confundido ainda. Meu ensaio 2, Rafael estava lá, inclusive, assistiu. É que tem que tomar um pouco de cuidado, e eu tenho aprendido isso, é que a gente não confundir improvisação livre, o conceito, com um momento mais livre de improvisação. São coisas diferentes. Porque toda performance, mesmo não sendo improvisada, existe nela um pouco do imprevisto, né? Você não consegue controlar tudo. Então tem uma liberdade que está implícita ali. Mas a improvisação livre como conceito, pelo que eu entendo, eu acho que não seria possível. Ok. A gente está aberto agora para todos. Uma palavra, quem quiser. Eu achei muito interessante, só um comentário, assim, enquanto se tiver mais perguntas e tal, a gente vai falando, mas uma coisa que o Alexandre Andrés comentou, né, que ele falou que tem conexão com o meu trabalho, né, a Léa Freire e o Arthur Andrés, né, que essa coisa da desenvolver sua própria voz, né, que tem a ver com essa questão do storytelling, vários músicos que eu estou pesquisando também falam disso, né, o conceito lá, e acho que você falou nesses termos também, risco controlado de performance, né, que é o Berliner também fala disso, que é um dos autores que eu estou trabalhando, né? Essa coisa de, como a gente está falando aqui, de ter um pouco de controle para você, às vezes, atingir um resultado que você quer, mas também deixar um pouco de liberdade, né? Porque, de certa forma, a gente na música improvisada, na música que contém improvisação, digamos assim, a gente tem alguns parâmetros que a gente sabe que vão ocorrer, né? A improvisação vai ocorrer naquele trecho, geralmente com aquele vocabulário, né? Mas também tem a parte da... Tem um caso interessante, por exemplo, no livro do Wynton Marsalis, que ele conta e tal, que ele fala assim, eles estavam tocando um blues em si bemol, né? Todo mundo improvisando e tal. Aí entrou um cara improvisando, né, na roda, meio jam session assim, e começou a tocar totalmente outside, assim. Eu não me lembro exatamente quem que era, mas era uma gig assim de um músico experiente. E aí o cara perguntou assim, né? Disse que eu vou falar um pouco assim, um vocabulário mais informal, né? O que que você tá tocando, né? Aí ele falou assim, pô, eu tô tocando o que eu tô sentindo, sabe? Eu tô tocando as minhas notas, o que eu tô ouvindo, quero tocar meio offside e tal. Aí o que esse músico experiente falou assim, play something in B flat, motherfucker, sabe? Toque alguma coisa em si bemol. A gente tá tocando um blues em si bemol. Então assim, aqui não é o momento de você tocar o que você quiser, né? A gig é minha, eu tô, né? Então existe um resultado ali mais ou menos esperado, né? Para aquilo, e que é diferente de outros contextos e tal.
E, Rafael, você acha que desse contexto, uma pergunta para você, de construir, né, a questão narrativa, você acha que tem muito a ver com essa questão de um texto mesmo? Eu sei como começar, não sei exato, mas tem uma ideia do começo, do meio e do fim? Ou não? Eu acho que é um dos aspectos que eu estou pesquisando, né, essa coisa da narratividade e do storytelling, né? Porque pelo que eu tenho pesquisado, que eu tenho entendido, é que quando você toca essa coisa do começo, meio e fim, quando você usa esse recurso e deixa claro, isso é uma estratégia de comunicação, né? Você quer comunicar alguma coisa desse jeito. É que nem a gente aqui, a gente começou a fazer apresentações de 15 minutos, então a gente sabia que teria um começo, um meio e fim. Para quem está ouvindo, a pessoa espera, né, tem uma expectativa de que aquilo ali vai durar 15 minutos, e que essa comunicação nossa vai durar algumas horas e tal, né? Então você comunica alguma coisa com essa forma, né? Acho que a forma comunica também. Você ter um começo, meio e fim, e aí como fazer isso musicalmente já é um desafio. Aí entra todas as questões de quais os aspectos musicais usar e tal, para deixar essa ideia de começo, meio e fim clara. Isso não só na música, mas se você vai assistir um filme, por exemplo, ou ler um livro, existe essa ideia de narrativa de que você entende que aquilo ali é uma introdução de um assunto, a coisa vai se desenvolvendo. Quando você lê um texto também, né, uma tese, né, as coisas têm introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, começo, meio e fim, né, são estratégias de comunicação e que a gente consegue se conectar uns com os outros através desses mecanismos, né? É assim que eu estou entendendo. Então, Maurinho, pode falar. Não, só para agradecer, porque essa é a primeira mesa, é o primeiro ano que a gente faz esse congresso, né, dentro do Festival de Jazz. Então, só queria agradecer muito a vocês, os pesquisadores que participaram, que tiveram a coragem de botar a cara a tapa, digamos assim, e também a pessoal que está assistindo. Assim, acho que eu estou muito contente que a gente tenha realizado isso, e é uma coisa que vai se realizar por muitos anos ainda. E essa conversa aqui é uma conversa que não acaba, né? Por exemplo, eu estou aqui agora pensando qual a relação entre composição e improvisação, mas isso é um negócio que, se a gente for entrar aqui, a gente fica mais um tempão conversando. Então, só queria mesmo agradecer vocês. Obrigado, Maurinho. Então, isso que eu também queria falar. O assunto ele é muito vasto, né? E vai se entrelaçando. Por exemplo, eu tive uma experiência com música livre quando eu também estudei na Alemanha, com um quarteto de sopro, Diogo. E quando você fala da relação, é uma coisa interessante. Eu posso estar errado porque eu não tive um estudo sobre a música livre. Eu tive uma prática também, como você diz. E dentro do trabalho que o Rafael Gonçalves mesmo falou e o Alexandre, dentro dessas questões mais idiomáticas, eles falam da imitação, por exemplo, né? E se você vê na improvisação livre, muitas vezes, a partir de um motivo de algum dos participantes, existe a memória da imitação, no sentido de você buscar aquela ideia para interagir e trazer uma nova ideia. Mas isso também se passa pela uma imitação de você. Então, eu acho que toda relação ela está aberta, né? Eu acho que uma ajuda a outra. Eu, trabalhando no meu tempo que eu fiz essa prática de música livre, eu acho que a gente tem que ficar muito acordado, e não existe um tonalismo, não existe uma tonalidade onde você vai, mas existe a atenção. E eu acho que essa atenção, independente se você tem uma coisa planejada ou não, isso para mim é um dos fatores assim fundamentais. Se não existe atenção, se não existe o foco do presente, independente se ela está livre ou não, ela, para acontecer, tem que se interagir, né? A interação é a alma da performance, no sentido se ela é tonal, não é modal, se ela é livre ou ela é idiomática. A interação, eu acho que está aí, né? Você percebe em vários trabalhos diferentes isso. Então, acho que é isso. Queria agradecer também, queria saber queria deixar a palavra livre aí para mais algum de vocês, o Rafael, o Alexandre, os dois,
Querem falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer. Isso aí. E eu queria pegar o gancho do Mauro para dizer que a mesa continua, né? Porque vai ter Faleiros, vai ter Bia, vai ter Cliff, uma próxima mesa. Eu não me lembro o dia agora, que o assunto também é esse, improvisação, né? Então acho que a galera tem que continuar, né? Não pode perder. Queria agradecer também a oportunidade, foi maravilhoso escutar um pouquinho da ideia de cada um aí, de trocar esses conhecimentos, experiências. Eu acho que essa fala do Clebinho aí, para finalizar, é maravilhosa, porque é isso aí, Clebinho. Acho que o que a Leia falou lá também, de na hora de tocar eu esqueço tudo, é isso. Ela se conecta no presente. Se você ficar pensando essa coisa que o Diogo estava falando, né, do resultado da música idiomática, porque você tem os idiomas, você tem todo mundo já espera alguma coisa daquilo ali. Se você se preocupar se isso vai dar certo ou vai dar errado, vai ficar travado, né? Você não vai estar presente, você não vai estar na música, né? Então, independente da vertente, de onde você está operando, trabalhando como improvisador, acho que esse é o segredo mesmo, a presença. Obrigado, gente. Eu queria agradecer também, foi muito legal, né? Todo mundo me deu um toque aqui, para trabalhar, por exemplo, sobre o risco, né? O Alexandre falou sobre isso, o Clebinho falou sobre a coisa da intuição, que o Hermeto tem uma frase que eu acho muito engraçada, assim, ele fala que ele é 100% intuição. E aí, ouvindo o que o Diogo falou, a gente não... Quer dizer, a racionalidade está ali no corpo, né? Nos gestos, naquela coisa adquirida. Mas para ele é um valor, né? A intuição é um valor que guia ele, assim, nas suas improvisações, nas suas composições, né, Maurinho? Em toda a atividade criativa dele. Eu acho isso interessante, assim. Então, queria agradecer a oportunidade de falar e levo coisas muito bacanas aqui para desenvolvimento da minha pesquisa, né? Se me for falar muito mais, eu queria só fazer um comentário sobre a questão do André. Não sei se o André Machado é o André Limão? Sim. O Limão ele faz foi um ponto que a gente não conversou aqui. Ele colocou assim sobre aquela coisa da racionalidade e da intuição, como você dosar isso. Ele acaba dizendo o seguinte: do ponto de vista do ouvinte, o que é mais legal do ponto de vista do ouvinte? Aí já que eu estou falando... Obrigado pela atenção, Rafael. Eu não tinha visto isso é muito legal, Clebinho, porque eu, já que estou aqui contando a história do Hermeto, eu diria assim, que do ponto de vista do ouvinte é muito mais legal você ver a pessoa se arriscando, se jogando, assim, usando muito mais da intuição como princípio criativo do que daquelas ideias e gestos pré-concebidos que você sabe. Um show do Hermeto é uma coisa muito especial de ver, assim. Você gosta ou você não gosta. Eu já levei amigos que não entendiam muito bem aquela história, mas é uma espécie de ritual, sabe? Todo mundo se joga e a energia que gera daquilo, né? A atenção que eles compartilham, né? Essa coisa da atenção, da presença. Eu acho que do ponto de vista do ouvinte é muito mais interessante a gente desenvolver a intuição, que a intuição é uma coisa, é um canal que a gente desenvolve mesmo, né? Com a prática,